Olá, tudo bem? Bom domingo para você. Esse é o 7º domingo da Páscoa, a solenidade da Ascensão do Senhor Jesus. Nós estamos às vésperas da solenidade de Pentecostes, a festa da unidade, a festa da consolidação do reino de Deus no meio de nós, a festa da verdade. Na primeira leitura de hoje, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas, ele narra que, após a ressurreição, Jesus permaneceu ainda 40 dias para os seus discípulos, falando do reino de Deus. Os discípulos achavam que Jesus iria restabelecer a autonomia política de Israel e perguntam: é agora que vais restaurar o reino de Israel? Entretanto, não cabe aos discípulos saber os tempos determinados pelo Pai para os acontecimentos. O discípulo cabe somente ser missionário, anunciador do Evangelho de Jesus, anunciador da sua vida, animado pelo Espírito Santo. Após anunciar a missão dos discípulos, lhes enviar, ele ascende aos céus. Essa visão causa neles espanto e êxtase. E eles ficaram olhando para o céu, contemplando, vendo, olhando. Entretanto, 2 homens aparecem e chamam os discípulos à realidade, ao aqui, ao agora, ao momento. Não é hora de ficar parado, é hora de partir em missão. Na segunda leitura, ao falar à comunidade de Éfeso, Paulo nos exorta a pedirmos um espírito de sabedoria que nos revele e faça conhecer, que abra os nossos corações à luz, para que reconheçamos a força de Deus que Deus operou em Cristo. E no Evangelho temos uma profundidade que nos revela a quem é destinado esta palavra. Na cena, algum tempo atrás, que nós meditávamos, em que as mulheres não encontraram Jesus no sepulcro, elas receberam dele a tarefa de anunciar aos outros que ele os encontraria na Galileia. A Galileia tem um significado existencial para os discípulos. Jesus nasceu na Galileia. Foi na Galileia que ele recebeu a visita dos magos. Foi lá que os magos encontraram Jesus. Tiveram esse encontro pessoal. Prostraram-se diante dele, adoraram ainda menino e ofereceram àquela criança as suas riquezas. Na Galileia também Jesus chamou os primeiros discípulos, os escolheu os 12, instruiu, ensinou, fez milagres. Se a Galileia foi o lugar onde se teve o encontro com o Senhor, é na Galileia que se deve começar a missão dada por Jesus. O encontro com o Senhor na Galileia, então, no Evangelho de hoje, gera 2 atitudes. Uma de prostração, ajoelhar-se diante dele, reconhecendo a sua realeza, a sua autoridade. E a outra, a da dúvida, a de espanto. Vejamos. A ação de se prostrar lembra os magos, aqueles primeiros que foram até Jesus, porque estamos meditando o Evangelho de Mateus. Lembra-nos o colocar as nossas riquezas, aquilo que demos mais valor, aos pés do Senhor, em atitude de despojamento. A dúvida não é de todo ruim. A dúvida é uma gota de estímulo para a fé se tornar mais sólida e profunda. Lembremos de Nicodemos, da mulher samaritana, que vão colocando para Jesus os seus anseios, as suas dúvidas em relação à presença do Messias no meio de nós. Após esse contato, Jesus dá a última instrução: ide e fazei discípulos meus todos os povos. Mais do que uma instrução, é uma ordem. Somente as autoridades podem dar ordens. Por isso, ele fala: toda autoridade me foi dada no céu
e na terra. Aquele que ouve o anúncio e é batizado, torna-se membro da nova humanidade, da nova criação, da nova sociedade, da civilização do amor. O batismo é a aceitação da boa nova de Jesus. Quem se faz discípulo se batiza e torna-se missionário. Todas e todos que se tornam discípulos ensinam a observar tudo o que Jesus ordenou. E para que isso possa se concretizar em nossas vidas, Jesus lhes disse: estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Na véspera de Pentecostes, aprendamos a não ficar olhando para o céu, mas encaremos a nossa realidade e sejamos anunciadores do Evangelho de Jesus. Como disse no início, a festa da unidade. Essa semana estaremos celebrando a semana de oração pela unidade dos cristãos. Reze pelos cristãos. Rezem por todos aqueles que professam Jesus como Senhor da sua vida. Rezem também para que essa palavra de Deus, transformada em pessoa, Jesus, possa fazer parte da nossa vida. Bom domingo, boa semana e até a solenidade de Pentecostes. Deus nos abençoe.